A longa sabatina de Ciro Gomes na Globo News. Fala, galera da Ciro Progressista! Aqui estou eu novamente, Paulo Henrique Faria, para mais uma análise política extra. Toda quinta-feira aqui com vocês também. Bom, antes de começar a falar sobre, obviamente, a sabatina da Globo News, sempre peço, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, dê like se gostou, dislike se não aprovou e comente sobre tudo que eu vou expor a partir deste instante. Beleza? Vamos passar de 26 mil inscritos, a gente estacionou nessa marca, mas vamos adiante, então conto com a sua ajuda. Antes de começar a falar sobre os principais pontos da sabatina na Globo News ocorrida ontem à noite, um pequeno e breve parêntese. Vocês devem ter percebido que ontem à noite, logo depois da sabatina, não foi ao ar o meu react. Eu tive alguns problemas técnicos da internet para gravar e tal, mas dei um jeito de editar tudo que foi possível e joguei para vocês no canal no final da manhã desta quinta-feira, dia 28 de julho. Saiu ali umas 11h30 da manhã. Então faz o favor, se você ainda não assistiu, logo depois desse vídeo, vou deixar aqui no card final e também no post fixado, corre lá para assistir. Ficou bem menor do que as últimas 54 minutos. Eu reagi quase toda a entrevista com o Roberto Cláudio, todo o react, fiz um react do react do Ciro Gomes, entre outras coisas, fiz a análise da entrevista com os professores, enfim, todos os detalhes sobre a Ciro Games de terça-feira está contido nesse react, então assista que vocês vão gostar muito. Beleza? Agora sim vamos falar o que interessa. Bom, foram mais de 3 horas de sabatina, vocês viram, extenuante, foi longa, mas muito importante. O esquema foi semelhante ao do Roda Viva, né? Tanto que os repórteres, os jornalistas, eles ficaram em volta do Ciro, num formato de círculo mesmo. Infelizmente a Natuza Neri, que é muito boa, sou muito fã dela, não pôde apresentar ontem porque o seu pai faleceu. Força, meus pêsames a Natuza, uma grande jornalista. Então a Andréa Sadi foi a apresentadora da vez. Ali daquela bancada, quem eu mais gosto, para além da Natuza que ficou ausente, são o Camarote e o Gabeira. Concordo com muitas coisas que eles falam, eles são isentos, têm um viés mais progressista e não necessariamente petista, como alguns ali, ou até mesmo liberal demais, como outros e outras. Mas enfim, do ponto de vista do entrevistado, o Ciro foi muito bem, foi muito cordato, sem deixar de ser assertivo como ele sempre é, como ele é peculiar, não é? Tanto é que, vejam só, a Mônica Waldvogel até antecipou, fez uma previsão ali acertada 1 hora antes da sabatina, que o Ciro é muito difícil de ser entrevistado, porque ele é muito inteligente, ele expõe muitas coisas, tem um preparo muito forte, intelectual, sobretudo, experiência. Ela acertou na mosca. E na tarde de hoje, o Guedes, que também fez parte lá da bancada que arguiu o Ciro, e até a apresentadora da vez, a Andréa Sadi, eles elogiaram o Ciro Gomes, seu preparo, que ele está mais maduro, mais contido, e blá blá blá. Não é? Então, assim, não teve jeito, a Globo News foi obrigada a elogiar, a falar o óbvio, que o Ciro Gomes é muito bom, muito preparado. Não é? Mas agora vamos falar sobre os principais pontos dessa longa entrevista, essa longa sabatina lá na Globo News. Bom, me chamou a atenção na parte econômica, o Ciro falou com muitos detalhes sobre como pretende reformar essa política perniciosa de preços lá na Petrobras, fazer uma espécie de enforcement, né, para diminuir bastante essa corrupção, como ele mesmo deixou claro lá. Ele também falou um pouco sobre a conjuntura do Ceará e me chamou a atenção uma coisa que até eu não tinha comentado no meu react gravado ontem e exposto para vocês hoje, e nem no meu vídeo de terça-feira, que essa cisânia toda, ela para além do Lula, ela tem dedo, na verdade todos os dedos
de uma mão, pelo menos, do picareta, do Eunício Oliveira. Ele fez isso de propósito, não é? E vai indicar o vice na chapa do tal de Emano, que perdeu para o Roberto Cláudio, vocês sabem já, a prefeitura, assim como o capitão Wagner, não é? Então esses picaretas todos, eles acabaram convencendo o Camilo Santana e a Isolda a cometer a traição. Aí o Ciro deixou claro isso, se disse decepcionado, falou que, olha, simplesmente todo esse movimento acabou com uma amizade familiar de 50 anos. Ele não deu mais detalhes, mas deixou claro, deixou no ar aí que fizeram uma tremenda cagada, com perdão do meu português, uma tremenda cagada no Ceará. E isso pode ter consequências muito graves, que é entregar de bandeja a eleição para o miliciano cearense, para o bolsonarista, como eu falei na terça-feira, o capitão Wagner. Ele que coleciona várias derrotas aí para a prefeitura e governo, nunca esteve tão próximo de ganhar, infelizmente. Mas a luta é árdua, como eu falei ontem, a gente vai até o fim e vai fazer com que Roberto Cláudio seja o próximo governador do Ceará. Tal qual o Ciro deixou claro nessa entrevista, não é? Voltando para ela, o que também gostei foi que o Ciro falou que, se eleito presidente, ele vai retomar alguns ministérios estratégicos e muito importantes, como é o caso do Ministério da Indústria e Comércio, não vai acabar com essa palhaçada de super ministério da Economia, vai voltar a ser Ministério da Fazenda, vai ser repartido as pastas para além dessas de Indústria e Comércio, o Ministério do Trabalho vai voltar a ter protagonismo, não é? E com certeza vai ser ocupado por grandes nomes, provavelmente aí Mauro Benevides Filho, Nelson Marconi, Carlos Lupe, não é? Outra coisa interessante nessa seara de ministério é que ele deixou claro que vai colocar um civil para ser o ministro da Defesa. Muito provavelmente, como o Ciro citou pouco depois, deve ser o nosso futuro senador por São Paulo, Aldo Rebelo, que já ocupou a pasta nos governos petistas. E foi bem, ele foi bem nesse papel, nesse ministério, não é? Para além disso, para além dessa questão de governança que ele esmiuçou, não é? Muitas vezes até de forma prolixa, outras de maneira telegráfica, objetiva, não é? Muita coisa, muito complexo, mas o Ciro se saiu muito bem, ele conseguiu se fazer entender, teve até algumas tiradas ali que arrancou um pouco de engraçado, deixou um pouco de bom humor no ar, não é? Poucos momentos de tensão com os jornalistas, em sua maioria de mulheres, são competentes, discordo de muita coisa que elas defendem ou até falam, mas tem que reconhecer que o pessoal da Globo é muito competente, sobretudo nessa parte de jornalismo, de comunicação, não é mesmo? Achei engraçado ali, o que me chamou a atenção foi o pequeno embate que ele teve com o Valdo Cruz falando, olha, mas você é tão conhecido quanto o Bolsonaro e o Lula. Não, cara pálida. Como que ele vai ser mais conhecido que o atual presidente e que o ex-presidente, que está aí nas disputas presidenciais desde 89? É impossível. E até a outra jornalista, a Júlia do Alibi, ela trouxe os dados do Datafolha e falou que o Ciro é conhecido ali por volta de 86% dos eleitores, enquanto os outros é mais de 90%. Isso é óbvio, isso é evidente. E mesmo que fosse como o Ciro falou, isso não deixa ele melhor ou pior na fita, entendem? O que importa é o potencial de voto, e esse é o ativo do Ciro Gomes. Ele tem uma rejeição baixa no acumulado das pesquisas e está ali entre 8% a 10% das intenções de voto. Isso geral, sem contar, obviamente, os votos válidos, que aí sim, ele está com certeza nos 2 dígitos. Mas o Ciro se saiu muito bem, até dessas breves provocações, digamos assim, não é? Gozado quando falaram sobre a autonomia do Banco Central, também tentaram criar ali uma certa polêmica, o Ciro fugiu disso, ele deixou claro que ele não vai mandar o cara embora, o picareta liberal lá, que o Lula vai manter o Roberto Campos Neto.
simplesmente ele vai mudar tanto as políticas fiscais, taxa Selic e a maneira como o Banco Central, de certa maneira, vai ser regido, que o cara vai pedir o boné, vai ficar tão constrangido que vai sair. É isso que o Ciro quis falar, que o Waldo Cruz não entendeu e os outros, não é verdade? Bom, outra coisa também que eu gostei e que me chamou atenção nessa sabatina foi que o Ciro deu mais detalhes sobre seus planos para a cultura, para a educação, que é o ponto central, fulcral do problema, e, obviamente, do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Ele também falou um pouco mais sobre o nome limpo, sobre como isso é importante para fazer a roda da economia girar. Ele deu o diagnóstico dos gargalos do Brasil e, obviamente, a solucionática, digamos assim, entre aspas. Enfim, o Ciro se saiu muito bem, tem muito mais coisa para falar, mas como vocês sabem, esse vídeo é mais objetivo, é mais curto, serei mais telegráfico e amanhã na nossa live, daqui a pouco dou mais detalhes sobre ela, falarei com certeza mais sobre essa sabatina, darei um extra para vocês, aliás, os meus convidados e eu, não é? Mas é isso, galera. A audiência foi muito boa, reverberou bastante na grande mídia, muitas coisas que o Ciro falou. Ele falou um pouco sobre vices, chegou a citar ali a União Brasil, que ele tem boa relação com o Ronaldo Caiado, que é o governador aqui de Goiás, não é que ele já foi apoiado por ele, deve se repetir agora. Enfim, vamos ver, não tem jeito, o vice só vai ser escolhido mesmo, escolhido e anunciado ali nos últimos dias, dia 4, dia 5 de agosto, que é a data final. Então a gente tem que aguardar. Ele claramente está tentando negociar essa parte aí, tanto com a União Brasil quanto com o PSD do Kassab. Não é se não der, vamos de chapa pura. E aí, um palpite, acho que deve ser a Sueli Vilela a escolhida. Vamos aguardar. Nos próximos dias isso já deve ser divulgado. Vocês viram que o Ciro postou mais cedo, agora há pouco, que ele está lá em São Paulo, visitou a comunidade de Guaianazes. Vamos ver quais serão os próximos passos, mas o saldo foi mais do que positivo, foi melhor do que o esperado dessa sabatina de mais de 3 horas de duração. Vamos ver agora quando será a sabatina lá no Roda Viva, que é muito importante, que talvez até tenha mais audiência por ser TV aberta, apesar da cultura ser bem menor do que os outros grandes canais, mas é importante sim que o Ciro vá lá e vamos ver, deve ser nos próximos dias. Beleza? Era isso que eu tinha para falar para vocês neste vídeo de quinta-feira, então agora sim vou divulgar os convidados da live de amanhã. Terei a honra de receber aqui a grande videomaker e mestre em biologia molecular, a Áquila Fernanda, aquela mesmo que participou recentemente da Ciro Games, ela que manda muito bem com as suas sketches no TikTok, Instagram, enfim, é uma grande militante, muito inteligente, muito sagaz. E o advogado e amigo Denis, que é ADM do canal Jogo Político, fala muito bem também, tem uma pegada até semelhante com o nosso trabalho aqui na Ciro Progressista, então receberei os dois aqui no canal amanhã. Anotem aí, vai ser às 20 horas e 12 minutos. A gente vai falar sobre todo esse processo aí do Ciro, do PDT, os principais palanques, sobre mais detalhes dessa ótima e longa sabatina lá na Globo News, possíveis vices, entre outras coisas. Então eu conto com a sua audiência, a sua participação. Beleza? Então é isso, galera. Para finalizar, torne-se membro aqui no canal para nos ajudar, são 3 níveis, estou postando dentro da medida do possível materiais para os nossos atuais 11 membros. Torne-se um membro, você vai nos ajudar bastante e vai receber material novo e exclusivo toda semana ou quase toda semana, certo? Se você não puder se tornar membro, vocês sabem, tem um Szinho, o Valeu, cifrão aí que tem valores de 2, 5, 10 e 50 reais que vão nos ajudar bastante, cai direto no nosso AdSense. Se não puder ser em nenhuma dessas duas modalidades, tem ainda, vocês sabem, o nosso Pix. Faça a sua contribuição, canal ciroprogressista@gmail.com. A sua ajuda ela é decisiva para que eu possa ter uma internet melhor, ter um equipamento melhor e, obviamente, o mais importante, poder produzir cada vez mais, me dedicar cada vez mais aqui no canal. Beleza?
Então é isso, galera. Assistam o vídeo de terça-feira que ficou bacana. Ao React, que eu gravei ontem e postei hoje de manhã, não é? E espero a sua audiência também na live dessa sexta. Se inscreve aí se você ainda não é inscrito. Dê like se gostou, dislike se não aprovou. E eu quero saber a sua opinião. Vocês gostaram da sabatina do Ciro Gomes? Por que Lula e Bolsonaro correram dela? Valeu, um abraço e até sexta!